Você tem que pôr o seu no mudo. Não, mas o som também. Ela tem que tirar o som. Não, acho que agora tem. Então tá, gente, eu vou fazer brevemente uma apresentação aqui rápida do meu livro. Semana passada a gente teve a alegria de conhecer um pouco mais do livro da Liliane, que super recomendo também que todos possam adquirir pela editora Apres, né, Liliane? E esse aqui é o livro que eu publiquei pela editora da UFMT, Ser Mulher, a Clínica Psicanalítica, a favor da escuta e produção de sentido, que também é resultado da minha dissertação de mestrado, e minha orientadora de mestrado, Vera Lúcia Blum, ajudou na revisão e organização deste livro aqui, que veio da dissertação. E aqui, gente, eu trabalho com a perspectiva de um objeto interno que tudo exige, que tudo solicita da mulher. Então, para quem está estudando sobre a condição da mulher na contemporaneidade, as questões dos efeitos, né, de um patriarcado, especificamente no capitalismo, aqui eu faço algumas revisões bibliográficas, falo um pouquinho, né, das teorias feministas, e adentro nesse campo, que é um campo que trata de objetos internos. Então, a gente está falando mais da psicanálise winnicottiana e kleiniana também. Está bem? É isso. Para quem se interessar, no site da editora da UFMT ou comigo no direct, tá bom? Valeu, é isso. Obrigada. Oi, Liliane. Liliane. Tô com medo disso. Deixa eu só compartilhar aqui. Navegar, tela guia. Liliane, minha Oi. sugestão para os 2 capítulos, né? Está me ouvindo? Ela não está me ouvindo. Oi, agora estou. Ah, tá. Então, minha sugestão é você apresentar só um hoje. Sim, eu pensei Deixa eu... isso. E, tá, ok, essa é a minha sugestão. O que vocês acham, gente? Eu pensei em apresentar só um, mas eu mandei lá para vocês verem o que eu tinha feito, né? Porque eu acabei me confundindo, porque todas as semanas anteriores foram 2, então eu achei que hoje eram 2 também. Mas aí eu conversei aqui, estou conversando com a Sofia. Pode falar? Provavelmente a gente apresenta juntas. Vocês estão me ouvindo? Peraí. Ou não? Liliane, você pode repetir o que você falou? Então, a minha ideia hoje é apresentar só o que estava previsto para hoje. Eu mandei lá os 2, até para vocês terem contato para ver como que tá. De repente, a Sofia também pode sugerir alguma alteração na apresentação. E eu estou conversando com ela aqui no WhatsApp, e provavelmente a gente apresente juntas, né? O próximo, já que eu já fiz a leitura já e ela ficou de ler também, então a gente apresenta juntas o próximo. Mas hoje eu apresento somente o capítulo sobre ganância. Já está aparecendo para vocês a apresentação? Vocês estão me ouvindo?
Sim. Eu estou ouvindo. A apresentação está aparecendo para vocês? Tá sim. Ah, tá. Eu consegui ouvir a Esther. Então, vamos lá. Bom dia. Posso começar? Pode. Bom dia, meu nome é Liliane, eu sou doutoranda do programa de Psicologia Clínica e Cultura, sou orientanda da Carla e fiquei responsável essa semana por apresentar o capítulo 7 da Bell Hooks, né, que é Ganância, Simplesmente Ame. Esse é o título. Então, a gente já vem aí há algumas semanas estudando esse livro, né, hoje a gente vai ver especialmente o capítulo 7. Liliane, se você Oi. consegue colocar a tela cheia na sua apresentação? Eu vou para lá, porque eu só consigo na hora que eu abro lá. Eu ainda estou vendo vocês. Então, eu vou para lá apresentar. Se vocês tiverem alguma questão, vão colocando no chat, né? E aí depois a gente abre para conversa. Tá bom. Acho que talvez você tenha que tirar seu. Senão você vai ficar no YouTube. Tá aberto para vocês? Tá ótimo. Tá, então vamos lá. Esse capítulo, ela vai fazer uma explanação da questão amorosa, pensando nos tempos que são próprios à contemporaneidade, né? A isso que a gente está vivendo hoje e aos valores que muitas vezes suscitam um predomínio em busca de adquirir coisas e não necessariamente de investir em relacionamentos. Então, a nossa sociedade ela está muito organizada pela lógica do consumo, de sempre ter mais, de acumular, de nunca estar numa situação satisfatória que implique uma certa tranquilidade. E essa forma de organização social, ela vai mobilizar esses sujeitos, muitas vezes, a passar por cima de outras pessoas para chegar onde querem, a serem, de alguma forma, desrespeitosas para conquistar algo. E ela vai dizer que isso é um componente muito, muito relevante da cultura e muito importante para que a gente possa pensar o amor. Né? Sem pensar essa forma como a sociedade está organizada, a gente não vai conseguir compreender muitas questões que perpassam as relações amorosas. E aí ela vai dizer inicialmente que a necessidade de gratificação instantânea é um componente da ganância. Então, muitas vezes essa pessoa que é gananciosa, ela quer sempre mais e ela quer imediatamente, ela não tem vamos dizer assim, uma forma de lidar com as coisas que preveja uma temporalidade, que preveja um investimento a longo prazo, que preveja vamos dizer assim, um planejamento maior. É como se a gente estivesse sempre funcionando nessa perspectiva de um imediatismo. Ela vai dizer ainda que essa mesma política de ganância está em jogo quando pessoas buscam o amor. Então, as pessoas não necessariamente separam, por exemplo, não, a minha vida financeira, a forma como eu lido com os negócios é assim, mas a forma como eu lido com os relacionamentos é completamente diferente. Ela vai dizer que não, que essa forma de lidar com as coisas, ela acaba perpassando os relacionamentos. Então, o que acaba acontecendo é que o sujeito ele passa a direcionar essa busca por uma satisfação sempre maior e imediata para os relacionamentos. E quando esses relacionamentos eles não correspondem a essa satisfação, vamos dizer, de certa forma frenética, eles são descartados. Né? E aqui eu encontrei até uma certa aproximação com a própria perspectiva do Bauman, né? Dessa ideia de um amor líquido, dessa busca de uma satisfação, sempre como algo imediato, a serviço do sujeito, né? Enquanto uma perspectiva mesmo de consumo. Eu não sei se alguém falou, eu ouvi um barulho, não sei se alguém levantou a mão. Vocês vão me dizendo aí.
Viviane, foi só uma admissão aqui no time. Tá. Então, vamos lá. A grande mídia é o principal veículo para a promoção e reforço da ganância. Então, ela vai dizer que a todo momento nós somos bombardeados por essa ideia de adquirir as coisas e ter sempre mais. Então, ainda que a gente se considere, vamos dizer, não me considero uma pessoa gananciosa, não me considero uma pessoa que está sempre... uma pessoa consumista, vamos dizer assim, a nossa subjetividade ela não está livre disso, porque a todo momento a gente está recebendo essas mensagens. Então, hora ou outra, a gente é afetado por elas. E ela vai dizer até mesmo no cinema, que é um momento que a gente vai para relaxar, para descontrair, um momento que a gente está, vamos dizer assim, num estado menos tenso, mais aberto a receber a mensagem. O cinema, antes de começar o filme, ele sempre traz uma propaganda, ele sempre traz algo para te capturar naquele momento que você está mais desprevenido, vamos dizer assim. E você acaba associando muitas vezes um produto àquele estado de bem-estar, né, de estar vivenciando uma situação interessante com alguém que você gosta. A ganância, ela viola o espírito de conexão e comunidade que é natural para a sobrevivência humana. E aí ela vai dizer que isso vai perpassar não somente os relacionamentos íntimos, né, vamos dizer assim, em termos conjugais, mas também o nosso relacionamento com o próximo. Então, a gente vai se tornando cada vez mais insensível. Ela até diz que a ganância endurece o coração. Então, algo que muitas vezes geraria uma certa empatia, uma aproximação, numa perspectiva orientada pela ganância, vai gerar um distanciamento, vai gerar como é que eu poderia dizer? Uma insensibilidade para lidar com esse próximo, para olhar para esse próximo, para reconhecer nele uma pessoa semelhante a mim, né? Para reconhecer nele também um sujeito que sofre, um sujeito que é capaz de amar. Então, a nossa percepção da relação com o outro ela é afetada exatamente por essa forma de organização social. Vamos para o próximo. Ela vai dizer ainda que muitas pessoas querem que o amor funcione como uma droga, dando-lhes um êxtase imediato e prolongado. Elas não querem fazer nada, apenas receber passivamente uma sensação boa. E aqui ela vai trazer um pouco dessa questão da dependência química como uma problemática que ganha uma proporção muito significativa nesse modelo de sociedade, né? A gente sabe que o uso de substâncias psicoativas, elas existiram em várias épocas, em várias culturas, mas a forma como a nossa cultura se organiza em torno do uso dessas substâncias, ela obedece uma lógica que não comporta significação, não comporta ritos, ela é simplesmente o consumo pelo consumo. E muitas vezes o que vai levar a um comportamento totalmente adicto. E ela vai fazer esse paralelo, né, de como, assim como as pessoas procuram uma droga para uma satisfação imediata, para um alívio imediato, muitas vezes elas querem o mesmo de uma relação amorosa. Nessa relação, ela não pode me gerar nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de incômodo, ela não pode implicar na minha forma de ser, eu não preciso olhar para mim e, de alguma forma, buscar ser melhor, né, enquanto pessoa, porque ela tem que ser simplesmente um objeto de satisfação, de prazer. E esse objeto, ele vem até mim e eu, de alguma forma, tenho essa experiência sem precisar fazer grande esforço, né? Eu não preciso mudar nada, eu simplesmente acesso esse objeto, no caso, tanto a droga quanto o objeto amoroso, e espero que ele me satisfaça de uma forma completa, vamos dizer assim, né? Ainda que em termos de fantasia. Ela vai dizer ainda que o amor verdadeiro exige tempo e compromisso, que é algo também que, pela lógica da ganância, não é considerado. É como se as pessoas não estivessem exatamente buscando ou dispostas a investir tempo e compromisso nos relacionamentos, porque elas querem algo mais imediato. Porém, dessa forma, elas não teriam como acessar o que a Bell Hooks chama de amor verdadeiro.
ela vai dizer ainda que viver com simplicidade faz com que amar seja simples. Então, a gente costuma criar essa ideia do amor até como um objeto inalcançável, né? Algo que só alguns teriam acesso, que eu não poderia, assim como um objeto de consumo, por exemplo, que se a gente for pensar aí alguns objetos na moda, se a gente for pensar o último iPhone, sei lá, quantas pessoas podem ter um último iPhone hoje? Poucas, né? Tem muita gente passando fome na nossa conjuntura atual. Então, isso acaba se colocando como esse lugar inalcançável. E a Bell Hooks, ela tenta trazer o amor para mais perto da gente, né? Ela não está nesse lugar de um objeto que eu quero alcançar, mas que eu não posso, mas como algo que, a partir de uma vivência simples, eu vou estar mais próximo do que seria esse amor verdadeiro, né? Essa capacidade de amar. E não nessa perspectiva de pensar o amor enquanto uma mercadoria. E ela vai dizer que o verdadeiro poder do amor é nos transformar. E aí, essa ideia de que acho que a gente até falou em alguns encontros anteriores que onde há poder não há amor, né? Onde eu vou, de alguma forma, me impor sobre o outro, impor a minha forma de ser sobre o outro, diminuir esse outro, o amor falhou. E ela vai dizer que a única possibilidade de pensar o poder no amor é exatamente nesse sentido de que ele é capaz de nos transformar, ele é capaz de me modificar, me tornar uma pessoa melhor, e também contribuir para que esse outro se torne uma pessoa melhor. Então, nesse sentido, ela diz, simplesmente ame. Né? É importante colocar esse amor nessa perspectiva de um verbo, de uma ação, né? Ame. E ela vai dizer ainda que desapegar-se de desejos materiais pode nos levar a adentrar o espaço onde nossos desejos emocionais estão expostos. Então, muitas vezes, essa busca frenética pelo consumo, né, pelos objetos, por uma satisfação pautada na lógica capitalista, ela encobre as nossas faltas, né? Aquilo que a gente deseja de mais genuíno, mas que a gente muitas vezes não sabe como nomear, não sabe sequer reconhecer que essa falta existe. Então, essa possibilidade de tentar se colocar não fora da sociedade, porque a gente não consegue, né? A não ser que a gente vá para um monte, se torne recluso de tudo, assim, numa montanha, mas essa não é a nossa realidade. Então, a gente permanece nessa sociedade com esses valores, mas é importante gerar esse movimento, né? Cada pessoa assumir esse movimento de poder olhar para dentro de si, né? Olhar para aquilo que são os seus desejos mais genuínos e caminhar em direção disso, ainda que isso possa gerar, no primeiro momento, um certo desconforto. Porque, às vezes, o objeto ele vem como uma saída mais fácil e uma forma de satisfação mais rápida, vamos dizer assim. E, por fim, ela vai dizer que para manter e satisfazer a ganância é preciso apoiar a dominação. E o mundo de dominação sempre é um mundo sem amor. Então, a gente vai percebendo que ela vai trazendo essa perspectiva do amor para além de uma lógica individualizante, né? Para além daquilo que só eu sou responsável, mas ela vai trazendo também essa perspectiva do macro, de como a sociedade se organiza e de como isso reflete sobre as nossas formas de relacionar e de amar. E aí foi isso que eu destaquei do texto. Se alguém quiser comentar algo, destacar algo que eu não mencionei, ou fazer um comentário a partir do que eu expus, estou aqui. Alguém quer, gente, fazer algum comentário? Então, quando eu li esse capítulo, eu fiquei imaginando o seguinte: ganância não é uma palavra que a gente usa muito, né? A gente usa muito a questão da ambição. Que parece que a ambição, dentro da nossa cultura, é mais aceitável do que ganância. Ganância fica uma coisa mais negativa, né? Mas eu gostei muito quando ela trouxe essa questão da ética da dominação, né? A nossa cultura que é uma cultura de dominação. Quando a gente pensa na questão das guerras,
que isso me incomoda muito, né? Eu imaginei que quando a gente entrasse no milênio, né, dos anos 2000, a gente não iria ter mais guerras. Eu imaginava isso ingenuamente, né? E a gente vê que não é isso. Então, essa cultura da dominação faz com que os valores fiquem contraditórios nesse sentido. Dinheiro, né? Questão monetária e econômica muito forte de poder. E a gente pode associar muitas questões patriarcais, né? Uma estrutura patriarcal de funcionamento, né? De ordem. Então, ela traz isso, né? Ela enfoca muito a sociedade americana, que, mesmo com os ideais de justiça, de liberdade, enfim, o país foi à guerra, né? Isso nos anos 70 e continua indo ainda hoje, e que, na verdade, é muito contraditório, né? Então, de que a gente está falando, né? Então, e ela colocou os líderes do país se colocando em situações também contra esses princípios, né? De justiça, de ética, né? De moral, né? Ela deu sugestão, um exemplo do Bill Clinton, né? Que me pareceu que ficou muito frustrante, né? Ver um líder naquela situação que era bem visto e que passou a ser muito mal visto a partir daí, né? Usando mesmo o seu poder, né? Ela fala também da questão de como essa ganância, ela adentra o Estado e faz com que esse Estado se torne cada vez mais mínimo para os pobres. Então, ela vai dizer que um país rico como os Estados Unidos não gasta um mínimo com seus pobres, né? Sequer tem um SUS, algo parecido com o SUS, assim. Toda a assistência de saúde praticamente privada, e não porque não tem condições de ter um sistema de saúde. Eles têm muita condição de ter um sistema de saúde, mas a ideia é que não tenha realmente, né? Que as empresas possam lucrar cada vez mais. Da mesma forma, ela fala da questão dos herdeiros. É muito comum que haja um discurso entre os herdeiros: você não deve ajudar os pobres porque eles vão se acomodar, porque eles não vão valorizar o dinheiro se eles não lutarem por esse dinheiro, se eles não suarem por esse dinheiro, quando, na verdade, o herdeiro é essa pessoa que também não lutou, né? Ele recebeu a herança aí, que veio muitas vezes de um bisavô explorador, de um avô numa condição de exploração do trabalho também, e que se coloca a partir desse discurso como se o Estado não pudesse ajudar essas pessoas. É isso mesmo. Eu me lembrei da gente vai falar do quanto que o Estado deve dar aos pobres para que a situação se mantenha controlada, né? Que é muito disso. Mas é um discurso contraditório também, né? E eu gostei também que ela trouxe, a Hooks, sobre essa questão da mudança do lugar da igreja, né? Então, ao mesmo tempo que existe uma protestante do trabalho, né, uma valorização mesmo das questões financeiras, né, essa igreja mudou de lugar, né, ela está numa ética mais materialista. E se a gente for pensar, isso me remete a Big Brother e outros programas, né, quem alcança sucesso na nossa sociedade de modo muito reconhecido são ricos famosos que não fizeram esforço nenhum. O reconhecimento é por eles mesmos, é porque, pelo que eles são, ou pela beleza, ou pelo sei lá o quê, alguma habilidade, né? É identitária, a Renata falou. Então, simplesmente por ser, e não por fazer alguma coisa. Uhum. A lógica capitalista é que você tem que fazer alguma coisa, né? Só que quem tem reconhecimento, dinheiro, poder, quem está na mídia, é quem não fez nada. Assim, como assim, né? E a luta das pessoas de querer participar de um Big Brother, de querer participar de um Dança dos Famosos, porque comentário importante. Eu não assisti, mas assim, eu tenho interesse de saber como são as dinâmicas, porque realmente diz muito da nossa sociedade, né? Mas é porque tem uma luta familiar lá interna de negação desse tipo de programa, mas eu acho interessante ver mesmo como é que se movimenta a partir do momento que você vê de modo crítico, né? Mas eu sei que quem ganhou parece que ele teve alguns problemas com relação à vida dele. Não sei quem assistiu depois pode me falar melhor. No Big Brother, Posterior anterior também, né?
Não, fala, não sei. É só porque eu ia falar outra coisa. Não, quem ganhou a... É, vídeo. Não precisa nem pôr, só Não, ela tá com... Quem ganhou o último Big Brother foi o Arthur, né? O Arthur Aguiar, que é um ator. E aí, antes dele entrar no programa, assim, tinham várias polêmicas relacionadas a ele, a mulher dele. Saiu notícias de que enquanto ela estava grávida e sustentando ele estava traindo ela, entendeu? E durante o programa teve momentos assim momentos que de certa forma ele demonstrou ser bem manipulador assim também. E pode continuar. Não, mas isso, e eu vi assim, um comentário de um outro artista falando assim, quem entra nesses programas que já são famosos, eles perdem popularidade. Por quê? Eles se mostram. Então eu lembrei da Carol Conká, que era super valorizada e tudo. Depois do programa ela se queimou, né? Em função dos comportamentos, porque ali talvez a pessoa também tem possibilidades e também tem intenções, mas enfim, não vamos analisar os detalhes. Mas aí ele falou assim, que a tendência agora é desse tipo de programa pegar pessoas comuns, que já não têm fama nem reconhecimento, que possivelmente daria mais audiência, daria mais certo, enfim. Mas só para falar assim, quais são os valores que regem nossa sociedade, que é isso que a Rux está falando, né, da questão da ambição, da ganância, nesse desejo de consumir, né? Então, a gente quer o melhor celular entre um Samsung e um outro, qual que eu vou preferir? De marca, sendo que às vezes até um outro funcionaria melhor, mas eu vou me sentir bem com essa minha escolha, qual a marca do meu computador, enfim, gente, né? Enfim, o tipo de roupa. Então, existe já um movimento de questionar essas questões, mas ele não é o mais forte, não. A questão, eu acho que a mídia contribui muito, ela tem um papel muito negativo nisso, de fazer muita propaganda e de atrelar isso à sua felicidade, ao seu bem-estar, mesmo que internamente. Mesmo que você não precise mostrar, mas parece que é uma coisa muito sua, se você tem acesso àquilo ou não, enfim. É muito complexo, mas isso diz muito das questões psicológicas que a gente lida, né? E que eu acho que ela contribuiu muito. E aí, eu vou deixar alguém falar e depois eu volto a outro ponto. Alguém? O que esse capítulo fez de interessante, assim, que trouxe? Ele me aqueceu muito para pensar muita coisa. Alguém online que queira falar? Porque eu achei que eu estava falando demais, por isso que eu suspendi minha fala. Mas então, não há outra coisa, então, aproveitando, ela falou bem rapidamente, porque eu acho que ela já enfocou em outros assuntos, mas eu tenho um foco nisso, né? Que ela falou que como essa questão da violência no público é muito presente, né? Então ela falou assim, os homens estão muito acostumados a receberem amor, realmente, então, e pouco, né, fazer esse esforço. O esforço maior é mesmo no reconhecimento das questões de trabalho, reconhecimento na questão financeira, então há um investimento maior, laboral, né? Pensando nos dispositivos, né? No laboral e no sexual, enquanto que as mulheres ainda estão no materno e ainda estão no amoroso, e significando que quando existe violência também no ambiente privado, quando essa família é disfuncional, que a violência também está presente, sobra o quê? Né? Aonde poderemos estar com segurança, né? Então, isso também me chamou a atenção, porque tudo que ela coloca gira em torno das questões da presença e ausência do amor, né? E da nossa cultura mesmo, que valoriza o amor romântico, o encontro, né? Se você pegar os filmes, as comédias românticas, valoriza, assim, aquela luta até o final feliz, né? E aí? E o restante, né? E os outros tipos de amor, né? E os outros tipos de convivência, sociabilidade, né? Que essa ética de dominação, essa ética de consumo vai totalmente contra, né? O que nos mobiliza? Vamos pensar. É ser mais amorosos ou ser mais consumistas?
que nos mobiliza? Em relação a isso, peraí. Então, eu achei esse capítulo também bastante interessante, porque ela toca num ponto, ela vai nos efeitos, né, assim, ela vai nos efeitos de como que há uma espécie naquilo que muitos psicanalistas chamam de fragmentação do campo do laço social, né? Do laço social, uma porosidade simbólica, né? Quer dizer, essa coisa que não tem... Como é que você vai amar? Essa foi até uma pergunta que eu fiquei pensando. Ela convoca ao amor. E aí tem uma problemática contemporânea, que é como que eu vou amar, que amar é investir psiquicamente, investir afeto num outro, num objeto. Como que eu vou fazer isso se esse outro não investe, né? Não há uma ligação, não se constitui uma relação, né? Então, para pensar até o processo de adoecimento, né? E acho que dá para a gente pensar no adoecimento especificamente da mulher, que cuja cultura ainda nos impele ao amor, ao cuidado, ou seja, a investir no outro, a se dedicar a um outro, e esse outro não faz eco, né? Então, é um problema, né? É um problema e que passa pela questão do capital, passa pela questão, inevitavelmente, econômica, no modo de produção. E aí, por isso que o Caliban e a Bruxa, né, vem, de alguma maneira, também ajudar a gente a pensar essa problemática, né, de como que essas coisas foram sendo engendradas. Né? Mas é isso, eu penso isso, assim, o amor, né, eros, é ligação. Ligação é investimento, né? É a pulsão ligada, né? A ganância, né, quer dizer, é uma coisa centrada muito mais no eu, né? Não sei se vocês conhecem o Castoriadis. Vocês já ouviram falar no Castoriadis? Castoriadis foi um dissidente de Lacan. E ele trabalha muito com o conceito de mônada psíquica. Mônada é isso, eu giro em torno né, de uma espécie de interesses próprios, né? Então há uma lógica meio perversa nisso. Né? Eu fiquei lembrando dessas coisas nesse capítulo, né? Enfim, problema. Mas como é que a gente, né? Como é que a gente vai amar, né? Enfim, a gente fica... É um esvaziamento, né? Um adoecimento até, né? É um problema. Difícil. O Alexandre. Alexandre, oi. Antes de passar a palavra para você está me ouvindo, Liliane? Dá um sinalzinho, porque a gente está assim, a gente está concatenando vários aparelhos, então por isso que às vezes dá um problema, tá? E eu também não estou habilitada, não estou acostumada a ficar no celular nas reuniões, então também estou me embananando, mas enfim. Antes do Alexandre falar, eu queria só dizer, complementando o que você falou, Renata, da questão que eu me lembrei de como as mulheres adoecem, né? Então, na minha dissertação de mestrado foi depressão em mulheres. Uma colega minha fez depressão em homens e foi muito interessante mesmo a gente ver as diferenças, como e por que os homens adoecem e as mulheres adoecem. Então, está muito ligado. A leitura que a gente fez, né, foi sobre gênero. Então, a leitura que os homens adoeceram por questões de dificuldades de trabalho, por questões de dificuldades sexuais, de relacionamento, enfim, sexuais mais ligados à questão de potência e impotência, do que necessariamente o relacionamento amoroso. E das mulheres foi justamente ligado às questões maternas e amorosas. E justamente por não ter essa condição de poder falar nessa sociedade, sendo que a cultura do silêncio ela é muito forte para a gente, né? A gente não pode falar tudo, senão a gente está falando demais, a gente fala o que não deve, fala besteira, enfim, tem uma censura com relação a isso, a gente implode. E implodir significa que a gente tem depressão.
né? Que é justamente eu não poder expressar o meu sofrimento, minha dor, enfim, que é bem disso que a gente está falando, né? Então, me remeteu, eu lembrei na hora, né? Que tem muito a ver com isso. E aí, Alexandre, você agora, meu querido. Deixa eu aparecer. Bom dia para o público. Gi, foi mais por uma fala sua que me chamou a atenção e eu acho que tem a ver com a reflexão do amor. Esse livro eu acho ele bastante ousado, para começar, porque é um tema de difícil definição, né? E ela mesmo coloca várias questões de quantas outras coisas estão envolvidas com o amor, né? E aí a grande questão que eu me faço é se a gente realmente sabe amar ou se a gente está aprendendo durante a vida inteira nesse processo de aceitação desse outro. E aí, você, Gi, falou das famílias disfuncionais. E é interessante porque tem a ver com a minha temática de mestrado, a questão dos tipos de família, né? E o que a gente tem na nossa realidade atualmente é que esse modelo, digamos assim, clássico de família, papai, mamãe e filho, é o que tem menor preponderância. A gente tem uma diversidade de configurações hoje sobre família. E aí uma das coisas que eu tenho refletido é que, uma vez que a gente tem um modelo de família e que a gente não alcança esse modelo de família, e aí eu digo, pode ser que até que exista o modelo papai, mamãe, filho ou filha, e quando você está quando, por exemplo, a pessoa vem ao consultório, ela está sofrendo porque na intimidade ela não consegue viver esse final feliz que se espera que seja essa conformação, porque não existe. E aí é interessante que quando a gente usa termos famílias disfuncionais, ou a gente busca, dentro da perspectiva desse ideário, de que a família que funciona é essa família nessa conjuntura, e é uma das pesquisas que eu li, que eu achei muito interessante, foi pesquisa com mães monoparentais, e elas foram questionadas sobre a questão da paternidade. E o que elas traziam é que precisa de um homem, né? Tipo, eu não sou boa o suficiente, eu não vou conseguir cuidar tão bem. E quando era o contrário, quando eram famílias monoparentais masculinas, o discurso era: eu faço tudo o que eu posso, mas se eu tivesse uma mulher seria mais fácil, porque ela sabe cuidar. Então, dentro desse modelo do que seja essa família e o que é a família disfuncional, eu fico pensando num conceito que eu gosto muito da psicologia sistêmica familiar, que se chama profecia autorrealizadora. Até onde as famílias, aí é uma pergunta provocadora, até onde as famílias são disfuncionais de fato, ou até onde, pela internalização de um modelo que diz o que deve ser família, há uma disfuncionalidade de fato, ou a gente se torna disfuncional por não se achar enquadrando num estereótipo ou num imaginário, né? Então, a grande questão o quanto que isso... Por que eu trouxe essa questão? Porque isso se relaciona, inclusive, à questão do amor. O amor, ele é uma potência. Ele é um encontro, de alguma forma, né? E se eu considero que eu já sou deficitário no aspecto do amar, porque eu tenho algo a menos, isso compromete a minha relação com o outro. Então, eu acho que... E tem um livro da Rufus que eu gosto muito, que eu também estou lendo, que é sobre o feminismo, e eu acho a definição dela de feminismo tão simples e impactante, que assim, o feminismo não é para mulheres. O feminismo é contra toda e qualquer forma de opressão, seja em relação à mulher, seja em relação ao homem. E quando a gente pensa num discurso de disfuncionalidade, eu percebo hoje, eu reflito nesse momento, né, que a família disfuncional é uma forma de opressão quando a gente entende que ela tem algo a menos. Se a gente começa a olhar não numa perspectiva de disfuncionalidade, mas numa perspectiva de sofrimento, a nossa forma de lidar com a própria realidade e com as famílias, inclusive na perspectiva clínica, muda. Então, eu queria trazer essas questões que eu acho que poderiam ser interessantes para a nossa reflexão. Alexandre, me ouvindo, meninos? Eu tenho que perguntar. Sim, pode falar. Um tempão falando, né, no vácuo. Mas é o seguinte, eu acho que quando ela fala de família disfuncional, ela, em outro capítulo atrás, eu acho que é a família sem amor,
Ela fala que é aquela que, por algum motivo, teve punição, teve censura, de alguma forma a pessoa não conseguiu se desenvolver bem em função daquela configuração. Então, ela não fala muito nesse modelo de pai, mãe, que eu me lembre, nesse livro, ela fala muito, e ela dá a experiência dela, né? Que ela não poderia ser... Ela tinha uma história assim, né? Não sei quem lembra, que ela, no capítulo anterior, falou sobre isso. Mas, assim, que ela teve problemas com essa família. Ela não pôde ela mesma. Não, eu aproveitei, desculpa te interromper, eu aproveitei porque é um termo que a gente usa muito, né? E aí uma questão também em relação a isso é que quando ela escreve sobre amor, e é muito interessante a reflexão que ela faz, também ela está falando de um modelo, de como ela vê essas questões, né? E aí, como psicólogo sistêmico, não é porque há violência que não há amor. Na verdade, o que há é um amor adoecido, né? Eu não sei se a questão ela é tão numa caixinha ou outra, mas o que ela defende no livro, e eu acho muito interessante, é que, à medida que a gente vai lendo o livro, a gente vai prestando atenção em até aspectos do nosso cotidiano que talvez a gente não esteja atento a produzir, talvez, esse amor que ela considera muito mais nutritivo, digamos assim, né? É essa sensação que eu tenho. Porque essa definição de amor, ela é muito difícil de ser feita, né? E aí a gente tem uma tendência difícil a dizer se é amor ou é uma doença ou é uma compulsão por um tipo de relação. Aí isso seria uma discussão, acho que daria horas. Mas eu quis só trazer essa pontuação porque é um termo que nós usamos com muita frequência sobre disfuncionalidades, né? E na verdade, os modelos da psicologia, os modelos da academia, são modelos ideais aos quais a gente se baseia para refletir sobre a vida também, né? Uhum. Perfeito, Alexandre. Muito bom. Acho que não tem mais ninguém levantando a mãozinha aí. Só a Liliane está falando no chat que antes eram famílias desestruturadas e agora famílias disfuncionais. Uhum. Mudou o termo, né? Mas eu acho que, como o Alexandre falou, na sistêmica tem esse uso desse termo, mas eu acho que vai depender muito da teoria também, né? De qual referência que é, né? Enfim. Assim, só complementando o que o Alexandre falou, eu entendo que cada teoria vai trazer os seus sentidos, e eu acho que famílias disfuncionais ele vem como uma alternativa a famílias desestruturadas, que antes era muito comum, por exemplo, em varas de família. Mas ainda que tenha um significado teórico, quando você coloca esse termo associado a uma família num laudo psicológico, por exemplo, que você não vai colocar o conceito lá para o juiz, isso tem um peso. Né? Isso tem um peso. Então, acho que é nesse sentido assim, de refletir, ainda que seja um termo corrente no nosso meio, o peso que ele ganha e a dimensão que ele já assumiu, né? É um termo até popularizado. Então, muitas vezes, gente que nem é da área usa esse termo. E isso pressupõe um lugar comum, assim, como se fosse um conceito onde todo mundo compartilha da mesma ideia e tivesse se referindo ao mesmo modelo do que seria uma família disfuncional, uma família desestruturada. Posso fazer um comentário sobre o que eu estou questionando, não sei se eu estou conseguindo ser claro, é exatamente o efeito simbólico, social que tem esse termo. Quando eu usei o termo da profecia autorrealizadora, é que uma vez que a gente intitula uma família como disfuncional, a gente dá um carimbo. E por que a gente não usa, por exemplo, como um outro tipo de termo, famílias em sofrimento? Porque quando a gente fala em sofrimento, todas as famílias têm um grau de sofrimento, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo prático. Quando eu atendia no CAPS, às vezes chegava o paciente e quando eu ia fazer essa anamnese inicial e conhecer o paciente, às vezes a pessoa chegava com o CID dela. Ela se apresentava a partir do CID. Então, de novo, é o tanto que o diagnóstico acabava estruturando, de alguma forma, a visão identitária do sujeito. Então, assim,
é uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar, é que usos que a gente faz do diagnóstico e que usos que a gente faz dos termos, se eles vão ser mais benéficos àquelas pessoas que a gente se propõe a fazer, ou se vão ser mais nocivos. Porque, na verdade, o termo disfuncional, ele acaba trabalhando com um tipo de modelo de família ideal. E, na verdade, há uma desqualificação dentro do termo também das potencialidades possíveis da família. A família em sofrimento é a mesma família que é capaz de superar o sofrimento quando ela consegue articular as potencialidades individuais. O que é feito numa terapia de família? A família chega em sofrimento e, à medida que as pessoas vão conseguindo interagir e o terapeuta vai fazendo intervenções, novas formas de se relacionar, de falar, emergem. Inclusive os segredos que permeiam muitas vezes os processos de sofrimento. Então, assim, isso é uma questão que eu estou trazendo, é mais uma questão que eu tenho feito no meu processo de reflexão da minha dissertação, inclusive, porque quais termos são os mais apropriados e o que a gente chama de família, né? Porque, de novo, se a gente tem um número muito grande de famílias monoparentais, de mulheres, e por não ser ligado a esse modelo, existe uma sensação emocional de disfuncionalidade, a gente tá despotencializando e não está reconhecendo, por exemplo, o que é uma mãe que tem que trabalhar, cuidar do filho e consegue, de alguma forma, estruturar uma realidade estável para essa criança e não é reconhecida, porque não tem um homem. E aí, Alexandre, eu lembrei também de uma colega minha que fez o mestrado dela, justamente enfocando essas mães que tinham que trabalhar, não tinham apoio do companheiro, e elas ainda sofriam retaliação do Estado, pelo conselho tutelar, ou o que quer que seja, porque às vezes tinham que deixar as crianças sozinhas, porque não tinha uma rede de apoio, enfim, não tinha uma creche, não tinha um local que ela pudesse colocar essas crianças, né, durante o momento que ela precisava realmente de trabalhar, de ter renda, do sustento. Então, a gente vai ver agora no livro da Federici, que eu acho que explica muito como que se iniciaram essas questões com relação às mulheres e que nos ajuda a entender, né, muitas dessas questões também hoje. Eu achei perfeito você sugerir uma nova nomenclatura para essas famílias. Eu acho que é a partir da teoria que a gente vai pensando, né, em novas formas, associando com a nossa prática, né? Perfeito. Eu acho que a gente pode pensar em apresentar o próximo. O que vocês acham? Pode ser? Pronto.
Bom, gente, a gente vai falar agora sobre começar a nossa discussão do Caliban e a Bruxa. Os capítulos de hoje, da página 181 a 200 e pouquinho, 214, obrigada. Bom, recapitulando brevemente o que a Renata e a Lorena trouxeram na semana passada. A gente parou na parte onde o controle da reprodução feminina foi transferida para a mão dos homens. E na discussão de hoje, a gente vai ver como que se deu a desvalorização do trabalho feminino e a domesticação das mulheres. Bom, a Federici, ela começa o capítulo falando que a criminalização do controle das mulheres sobre a procriação trouxe consequências para essas mulheres e para a organização capitalista do trabalho. Ela fala que na Idade Média, isso a gente viu no início do livro, né, que as mulheres na Idade Média tinham métodos contraceptivos, que eram ervas transformadas em poções e supositórios vaginais, que podiam estimular a menstruação, provocar abortos ou deixá-las estéreis. E a Federici traz duas coisas que eu acho muito importante a gente falar, que é a criminalização da contracepção, ela tira, entre aspas, essas mulheres esses saberes que proporcionavam autonomia sobre os corpos delas, mas ela ressalta, e eu achei que quando ela trouxe isso, esse capítulo ele mexeu comigo de uma forma diferente dos outros, eu acho, principalmente pelo que a gente tem visto na mídia nos últimos tempos de violência contra as mulheres. Ela traz que mesmo com essa criminalização, essas práticas ocorriam na clandestinidade. Às vezes é meio exaustivo, a gente está sempre rodando o mesmo ponto, né? Mas é extremamente atual que ela traz, enfim. E quando o Estado nega às mulheres o controle sobre seus corpos, ele também priva elas da sua integridade física e psicológica e coloca a maternidade numa condição de trabalho forçado e coloca essas mulheres confina essas mulheres à atividade reprodutiva. Nesse período também, com a desvalorização do trabalho, as mulheres perderam espaço também nos empregos que elas já haviam ocupado e elas foram mantidas nos de status mais baixos, que eram empregadas domésticas, trabalhadoras rurais, tecelãs, bordadeiras, vendedoras ambulantes e amas de leite. E nessa época também ganhava espaço a ideia de que as mulheres não deveriam trabalhar fora de casa e que só deveriam trabalhar nas produções para ajudar seus maridos. Como foi abordado também nos capítulos anteriores, todo o trabalho feminino que era realizado em casa era considerado um trabalho doméstico. E quando era feito fora de casa, ele era pago um valor menor do que o trabalho masculino e nunca era um valor suficiente para que essas mulheres pudessem sobreviver desse salário. Com todo esse contexto, né, todo esse cenário que foi se criando, o casamento ele acaba se tornando a carreira possível para as mulheres para que elas vivessem com o mínimo de dignidade. Bom, com a expropriação das terras e a perda de poder em relação ao trabalho assalariado, fez com que houvesse uma massificação da prostituição, principalmente na Inglaterra, na França e na Espanha. E essas mulheres elas vinham no campo, elas chegavam na cidade e a prostituição era uma forma de complementar a renda da família. E na Baixa Idade Média, a prostituição, como a gente viu no início do livro também, a prostituição ela era aceita como um mal necessário. Mas no século XVI, que é o período que a gente está falando aqui, a prostituição ela começou a se tornar a principal forma de subsistência dessas mulheres e logo ela foi criminalizada. Uma coisa que eu acho relevante a gente trazer, que a Federici fala no capítulo, a gente vai vendo ao longo desse livro como é que foi caminhando essa intensificação da misoginia, né? E quando a prostituição foi criminalizada, ela dá bastante destaque que as punições eram muito severas. Ela fala que eram banimentos, flagelação, ela conta era tipo um afogamento, colocava as mulheres em cadeiras e jogavam elas no rio, enfim, coisas horríveis. E ao mesmo tempo que tudo estava acontecendo, na França, o estupro de prostitutas deixou de ser um crime. Então, eu acho que esse capítulo ele é um dos que deixa muito claro o quanto que isso estava se intensificando, a misoginia naquela época.
encaminha para o que a gente está vivendo hoje, a discussão que a gente teve agora da Bell Hooks, enfim. Bom, as mulheres como novos bens de consumo. A partir desse cenário, da expropriação das terras e da desvalorização do trabalho feminino, foi instituída uma nova divisão sexual do trabalho, que a Federici também chama de novo contrato sexual, que definia as mulheres em termos que ocultavam sua condição de trabalhadora e davam aos homens livre acesso aos seus corpos e ao seu trabalho. Esses termos, os termos que, enfim, mães, filhas, esposas, viúvas. E tem uma citação interessante da Federici que eu coloquei aqui, que é: na nova organização do trabalho, todas as mulheres tornaram-se bens comuns, pois uma vez que as atividades das mulheres foram definidas como não trabalho, o trabalho das mulheres começou a se parecer com um recurso natural, disponível para todos. E ela traz também o patriarcado do salário. Ela fala que nesse período de acumulação primitiva, a família ela surge como um complemento do mercado, um instrumento para a privatização das relações sociais, para a propagação da disciplina capitalista e uma forma de ocultar o trabalho das mulheres. E ela faz uma diferenciação entre a família burguesa e a família trabalhadora. Na família burguesa, o marido ele se torna um representante do Estado, né? Ele tem a função de disciplinar e supervisionar sua família. E ela relaciona até a família como um microestado ou uma microigreja. Então, nessa configuração, a mulher ela perde muito do seu poder porque ela é excluída dos negócios familiares. Ela fica sobre a supervisão dos trabalhos, dos cuidados domésticos. E nas famílias de trabalhadores, apesar do cenário ser diferente pelas condições dadas, né, mas a exclusão das mulheres do recebimento dos salários deu um poder aos homens sobre elas muito semelhante. Que era, os homens trabalhavam na indústria artesanal, né, fora do lar, e eles dependiam do casamento e da família, né, de ter filhos, para que eles fossem cuidados, para poder ajudar eles, né, entre aspas. Porque suas necessidades físicas estavam sendo cuidadas, a mulher em casa cuidando do lar, e ter filhos, eles poderiam trabalhar no futuro e ajudar a complementar a renda familiar também. A Federici destaca que nesse tipo de organização, embora a esposa trabalhasse junto ao marido, era o marido que recebia o salário da mulher. E ela tem uma citação sobre isso que é: na Inglaterra, um homem casado tinha direitos legais sobre os rendimentos da esposa, inclusive quando o trabalho que ela realizava era a amamentação. E isso tudo leva a gente ao patriarcado do salário, que a Federici define como uma política que impossibilitava que as mulheres tivessem seu próprio dinheiro, criando condições materiais para sua sujeição aos homens e para a apropriação do seu trabalho por parte deles. É bem a definição de tudo que a gente tem visto aqui nesses últimos 3 capítulos. E é também importante a gente trazer que nesse período não tinha aquela figura clássica da dona de casa, porque o trabalho doméstico nessa época, ele também exigia, não só nessa época, na verdade, né? Mas ele também exigia um certo capital reprodutivo, então precisavam de móveis, utensílios, vestimentas. E nesse período, no século XVI e XVII, o trabalho reprodutivo realizado pelas proletárias, ele era para casa dos seus empregadores, não era para sua própria casa, né? Enfim, acho que com isso a gente passa cada vez mais a ver a desvalorização do trabalho feminino, o surgimento dessa divisão sexual do trabalho e também a diferenciação entre o que é trabalho feminino e o que é trabalho masculino, que é o que a Ana Vitória vai trazer agora. Deixa eu botar aqui no microfone. Então, gente, diante de toda essa desvalorização do trabalho feminino e da condição social feminina, que a Ingrid muito bem colocou, as mulheres elas passaram a ser domesticadas por métodos que fizeram parte da política social do período de transição do feudalismo para o capitalismo. E nesse momento, a lei foi uma das chaves que tornou possível a domesticação das mulheres. Ou seja, assim, ocorreu uma constante erosão dos direitos das mulheres. Então, por exemplo, as mulheres elas perderam o direito de realizar atividades econômicas por conta própria. Na França, por exemplo,
elas perderam o direito de representar a si mesmas nos tribunais, porque elas haviam sido legalmente declaradas como imbecis. Na Alemanha, quando uma mulher se tornava viúva, passou a ser comum que um tutor, um homem, ficasse responsável pelos negócios dessa mulher. Então, com tudo isso, as mulheres foram sofrendo um processo de infantilização legal. E, além disso, foi se estabelecendo uma nova diferenciação sexual do espaço. O que isso significa? Nos países mediterrâneos, por exemplo, as mulheres elas não apenas perderam muitos dos seus trabalhos assalariados, elas não apenas foram expulsas de muitos trabalhos assalariados, mas elas também foram expulsas das ruas. Então, se elas estivessem andando pelas ruas desacompanhadas, elas corriam o risco de serem atacadas sexualmente, de serem ridicularizadas. As mulheres inglesas também foram orientadas a não saírem muito em público, porque isso passou a ser mal visto, e ao ponto de que era recomendado que elas não ficassem perto nem mesmo das janelas das suas próprias casas. Então, elas não podiam... na Alemanha também, em relação ao processo de infantilização legal, as mulheres também não podiam viver sozinhas e não podiam viver com outras mulheres. E aqui, em relação a esse processo de diferenciação sexual do espaço também, novamente, as mulheres inglesas não podiam se reunir com outras mulheres. A questão da fofoca, que a gente até comentou antes, gossip, começou a receber muitas conotações negativas. E, além disso, elas também não podiam, as mulheres também foram proibidas de visitar muito os pais delas depois do casamento. Então, e além disso, toda a questão de não conseguirem trabalhar de maneira assalariada, né? Muito dificilmente. Então, realmente, só restava ficar em casa e realizar o trabalho doméstico, que era praticamente a única coisa permitida a elas. E aí, em meio a tudo isso também, em meio a tudo isso foi sendo travado um debate literário, um debate feito entre homens, predominantemente, e esse debate ficou conhecido como La Querelle de Femme. E dentro dele foi estabelecido que as mulheres eram inerentemente inferiores aos homens, e que elas precisavam ser colocadas sob o controle masculino porque elas eram excessivamente emocionais, porque elas eram incapazes de se governar. E isso foi se tornando uma noção que se transformou em um consenso entre as divisões religiosas, as divisões intelectuais, que acabaram constantemente contribuindo, cooperando para a degradação social das mulheres. E então as mulheres eram acusadas de serem pouco razoáveis, de serem selvagens. E aí a Frederici destaca, ela fala que a língua feminina era especialmente culpável e sendo considerada um instrumento de subordinação. Em outras palavras, as mulheres não podiam falar, e se elas falassem, elas eram consideradas desobedientes. E toda essa depreciação literária e cultural a respeito das mulheres, que também foi muito semelhante à depreciação dos povos indígenas, né? Serviu, na verdade, para um projeto de expropriação. Ou seja, essa demonização das mulheres e esse constante ataque contra elas serviu para que os homens pudessem se apropriar dos seus trabalhos e pudessem criminalizar o controle delas sobre a própria reprodução, como a Ingrid colocou também. E aí, com isso, surge a caça às bruxas, que destruiu todo um conjunto de práticas, de relações, de sistemas de conhecimento que foram desenvolvidos por mulheres. E, após a caça às bruxas, surge um novo modelo de feminilidade, que é a mulher e a esposa ideal, que era passiva, que era obediente, que era parcimoniosa, de poucas palavras e sempre ocupada com as suas tarefas.
E então, aquele modelo de feminilidade que existia durante a época da caça às bruxas, que retratava as mulheres como selvagens, como desobedientes, como insubordinadas, como incapazes de se autocontrolar, foi substituído por um modelo de feminilidade, de uma imagem de feminilidade que era domesticada. E aí, no outro capítulo, chamado Colonização, Globalização e Mulheres, a Frederic começa falando que, na Europa, a resposta à crise populacional foi a subjugação das mulheres à reprodução, enquanto que na América, onde a colonização dizimou 95% dos nativos, a resposta foi o tráfico de escravos. E aí ela fala aqui principalmente sobre como o sistema de plantation foi crucial para a formação de uma nova divisão internacional do trabalho. E essa divisão internacional do trabalho, ela acabou conectando os trabalhadores assalariados e os trabalhadores escravizados. Só que, em vez do trabalho assalariado oferecer uma alternativa ao trabalho escravo, ele se tornou dependente da escravidão. Então, a escravidão, ela funcionava para ampliar a parte não remunerada do dia de trabalho assalariado, da mesma maneira que o trabalho feminino não remunerado, ou seja, o trabalho não remunerado das mulheres no lar foi a base sobre a qual se construiu a exploração dos trabalhadores assalariados e também foi o que manteve a produtividade desses trabalhadores. E, além disso, ela traça também outro paralelo entre a escravidão e a caça às bruxas, dizendo que tanto a escravidão quanto a caça às bruxas serviram como laboratórios para a experimentação de métodos de controle do trabalho que depois foram importados à Europa e foram usados para controlar os trabalhadores assalariados. Então, quando os proletários europeus chegaram no Novo Mundo, devido à servidão por dívidas ou para cumprir uma sentença penal, e eles se viram sendo tratados pelos seus senhores com a mesma hostilidade que eram tratados os escravos, então eles viram que as vidas deles e dos escravos estavam mais conectadas do que eles imaginavam antes. E com isso surge a possibilidade de alianças entre negros, indígenas e brancos. E aí o Shakespeare, na obra A Tempestade, que inspirou o nome do livro, ele retrata isso, né? Ele imagina uma conspiração organizada pelo Caliban, que é o rebelde nativo, filho de uma bruxa, e por Trínculo e Stefano, que eram dois europeus, e ele sugere a possibilidade de uma aliança entre oprimidos. Só que na obra, na Tempestade, essa conspiração ela termina com a derrota dos rebeldes. E, na realidade, aconteceu uma coisa muito parecida, foi da mesma forma, porque foram construídas, diante dessa possibilidade de alianças entre negros, entre os proletários europeus e os indígenas, foram construídas hierarquias raciais, ou sociais, acho que é hierarquias raciais ou sociais, hierarquias raciais, que impossibilitaram essa formação de alianças. Por quê? Nesse mesmo momento, foram aprovadas as leis que tiravam dos africanos seus direitos civis, que proibiam casamentos entre negros e brancos, entre proletários assalariados e proletários escravizados. E todas essas leis acabaram transformando as colônias em sociedades escravistas, mais do que sociedades com escravos. Então, a escravidão e a degradação social das mulheres compartilham semelhanças à medida que tanto as mulheres foram perdendo seus direitos no processo de infantilização legal e
e os escravos também, né, da mesma forma, foram perdendo seus direitos e ambos foram sendo assassinados nas mãos de quem realmente detinha o poder. Acho que é isso. Alguém tem algum comentário? Não sei se no chat do Clube Aperto. Dá uma olhadinha aí. Então, gente, esse capítulo mexeu também muito comigo, porque ele fala ela, né, Federici, fala diretamente sobre as mulheres, a transformação que foi nesse período, foi muito bem apresentado por vocês. E assim, para marcar bastante essa questão das mulheres como trabalhadoras assalariadas do lar. Não assalariadas, na verdade, né? Não assalariadas, em que o trabalho doméstico realmente passou a não ser mais valorizado, as mulheres foram retiradas do seu ofício, dos ofícios, né? Principalmente de parteiras. Então, tem uma cena no livro, uma fotografia falando de várias mulheres, que era o lugar do encontro das mulheres, era geralmente quando nascia uma criança, em que as mulheres se reuniam, se ajudavam, né? Que a partir do momento que a ascensão da figura do médico foi colocada, então as mulheres, as parteiras passaram a ter outra função, que na verdade foi o controle das mulheres, né? Controle de quem engravidava, de quem abortava, enfim, né? E a gente tem que pensar nessa desvalorização do trabalho reprodutivo, né? Ao mesmo tempo que exigia uma expectativa de nascimento para poucos contingentes de pessoas, né, em função de várias crises demográficas, tinha essa questão do trabalho desvalorizado, né, do não pago, enfim, né, do gratuito, do feito por instinto, né, que ainda hoje existe. Então, vamos pensar na questão das mulheres. Que opção que existia para... O estupro era muito comum. Então, vamos pensar, era muito comum. Então, as mulheres solteiras, as viúvas, as que engravidavam, tinham que opção naquela possibilidade, naquela sociedade? Possibilidade. Que opção? Ela não podia ter renda, ela não podia ter independência, né? Então, casamento era visto como a única saída, a única vida. Então, casar era uma necessidade. Vamos pensar hoje. Como que é? Muita coisa mudou, né? Ela colocou. Foram 4 séculos de disciplinamento com relação às mulheres. Então, muito duro isso. Se a gente for pensar, gente, 4 séculos, não foi uma década, né? É muito tempo. Eu gosto muito do livro, eu sempre falo dele, da Gerda Lerner, que a gente leu uns semestres atrás, que ela fala esse mesmo dado, né? Então, desde antes da era cristã, então as mulheres já tinham uma condição, mas que foi piorada a partir daí, né? Então, ela também traz aquela autora Paterman, Carol Paterman, que tem até um PDF dela, do livro dela disponível, que é o Novo Contrato Sexual, e fala justamente todas essas questões. Como que as mulheres, aonde as mulheres são colocadas, né, socialmente. Para mim, isso é muito duro. Mas isso explica muito do que a gente vive ainda hoje, né? E do que vivemos. Imagina que nós não podíamos herdar, a gente não podia, nem o dinheiro da família a gente podia herdar, ia para os irmãos. Então, que opções a gente tinha? Não sei se ser uma governanta, que também tinha essa opção, ou casar, não podia separar. Sim, uma condição muito vulnerável, né, nessa sociedade, né? Então, se a gente for pensar que não tinha como ganhar renda por meio de qualquer ofício, a não ser ajudando ali na família, que depois isso passou a ser não remunerado, porque antes a família era remunerada, mas o salário passou a ser do marido, né? Então, a prostituição que a gente vê nos filmes, me lembrei muito de Game of Thrones, eu gosto daquele seriado, imaginando das personagens que eram prostitutas, né? Que realmente era a falta de opção ali daquela condição, né? E o quanto que elas são estigmatizadas em função disso. Então, muito complexo, né? E a partir do momento que a família passou mesmo a ser esse núcleo de produção da força de trabalho, então, a família, o papel principal, as mulheres tinham que ter um tipo de comportamento, né? Elas tinham que se adequar. E aí vem a questão da mídia, de novo, né?
para satirizar o teatro, né? Na época não era mídia, era o teatro, as piadas, que ainda existem piadas hoje, muito frequentes, com relação a essa questão das mulheres, do papel das mulheres, do comportamento das mulheres, ainda isso é muito presente ainda, né? Grupo de homens, principalmente. Acho que eles estão um pouquinho mais constrangidos nos grupos, nos outros, mas no de homens é muito frequente. Sei isso, porque na minha família tem grupo de homens, né? E, assim, quando você acessa, você vê, né, o tipo de objetificação que é com relação às mulheres, né? Onde que nós somos colocadas, né? Então, ela fala dessa feminização da pobreza, é muito interessante isso, que a gente ainda vive hoje, das mulheres nesse espaço social, e a derrota histórica foi em função da expulsão dos ofícios dos trabalhos e também da desvalorização do trabalho reprodutivo. Então, nosso, como vocês falaram, nosso trabalho reprodutivo, né, que é feito na esfera doméstica, ele é a base para o sistema produtivo, só que o que é contado é só o que aparece no sistema produtivo. Enfim, então tem essa esfera que a Federici colocou, que passou a acontecer da esfera privada para a pública, muito demarcada, né, a separação da família, do trabalho, e essa ocultação do trabalho das mulheres. Né, o tanto que trabalhamos em casa ainda. Eu me lembrei, nesse trecho, né, que vocês apresentaram, sobre essa fragmentação mesmo do vínculo social das mulheres, né? A Petrona, no livro dela, Excluídos da História, ela fala algo interessante e que está parecido com o que a Federici está falando também. A Petrona, ela fala que na França, na época da Revolução Industrial, ou seja, século XVIII, né? Ali, século XIX, século XVIII, havia em alguns espaços urbanos lavanderias. E essas lavanderias eram espaços frequentados por mulheres. E eram espaços onde as mulheres, elas conversavam, elas estabeleciam vínculos, elas faziam até trocas, né? E aí, com o processo da industrialização, as lavanderias elas foram fechadas. Foi-se inserido maquinários nessas lavanderias e quem passou a operar essas máquinas eram os homens. Então, as mulheres também já não estavam mais autorizadas, eram mal vistas. A mulher que ficava lá, ela ou era mal vista, né? Então, qualquer eram os espaços onde elas podiam conversar, né? Ficava muito restrita dentro de casa. Um processo mesmo que vai, igual ela fala, né? A Federici, ela fala, que as mulheres não poderiam ter sido totalmente desvalorizadas enquanto trabalhadoras e privadas de toda a sua autonomia com relação aos homens se não tivessem sido submetidas a um intenso processo de degradação social. E, de fato, ao longo dos séculos XVI e XVII, as mulheres perderam terreno em todas as áreas da vida social. E isso continuou, né? Se a gente pegar a Perrault, por exemplo, ela está falando do século XVIII. Né? E segue. Né? Então, e aí eu chamo sempre a atenção para o quanto que isso é introjetado, né? Porque é um processo que se constitui enquanto uma política, mas que nos constitui enquanto sujeitos, né? E o quanto que a gente experimenta a culpa, né? Por exemplo, a culpa na maternidade, da onde vem isso, né? Se não desse processo todo que está sendo relatado. Posso fazer? Uhum. Tem até uma parte que ela fala, eu achei muito forte, assim, ela fala que a definição das mulheres como seres demoníacos deixou marcas indeléveis na nossa psique coletiva, algo assim. E também no nosso senso de possibilidades, né? Então, essa questão da culpa, essa questão de não poder ocupar espaços públicos, de ter que ficar em casa, de você ser a pessoa que vai ter que manter o lar, porque isso vai gerir
até a produção do trabalho assalariado por seu marido. Então, é realmente isso, assim. Isso deixa marcas e toda essa campanha de terror que foi feita, né? Para sustentar todo esse processo, toda essa campanha de terror, porque em algum momento a Frederic fala que todas as estratégias empregadas contra mulheres, contra os indígenas também, ela fala, essas estratégias, a caça às bruxas, a escravidão, a dizimação dos povos indígenas, nada disso poderia ter sido sustentado sem uma campanha de terror. Então, por isso, toda essa depreciação, todo esse ataque e toda a questão da mídia também, que a Gisele falou, ela traz várias obras, né, na época que foram feitas por homens para depreciar as mulheres, obras que, de certa forma, se centravam também no castigo às mulheres, né? Na época, a grande vilã nessas obras era a esposa desobediente, ao lado da bruxa, ao lado da curandeira. Então... Alexandre? Eu não pus nada, não. Eu não tirei aquela hora. Se eu tirar, desculpa. Como que tira aqui essa mãozinha, gente? Pera aí. Saiu? Saiu. Desculpa. Pronto. Agora, ok, né? Estão me ouvindo, queridos? Tá. Então, esse final de semana eu fiz uma escolha aleatória no Netflix, eu assisti, vocês viram que eu sou bem cinéfila, né? Eu até participo de um grupo de mulheres que assiste filmes, viu, gente? Que é bem legal, porque a gente faz a discussão dos filmes, é bem interessante. Mas esse eu assisti por mim mesma, falei, não, eu preciso de um respiro. E eu escolhi aleatório, nem sei o nome, mas depois eu posso colocar, mas mostrando como ainda essa pedagogia ela é muito presente. Então, é a história de duas amigas, uma estava casada, a outra não, e uma estava recém-separada, e elas foram para um país, um outro, Croácia, e foram para a noite, enfim, aí a história acontece com toda a punição e a culpa em cima da que era casada, com relação ao que elas poderiam ter feito à noite, porque elas beberam, não sabe se foram drogadas, enfim, e tem um episódio lá de violência. E assim, aí você assiste um filme hoje, que ele é atual, né, das personagens mexendo no celular, tá significando que é bem atual mesmo, eu nem vi o ano, mas que a história é a mesma. Então, a personagem que sai, né, a mulher que sai, então ela já feriu ali o contrato sexual, ela já deixou o marido, mesmo que o casamento não estava muito bom, ela fez uma viagem sozinha para encontrar outra amiga, e a partir daí várias coisas negativas acontecem. Então, moral da história, nunca faça isso, não saia para encontrar sua amiga, fique no seu casamento, no seu lar, né? Então, assim, a gente precisa mesmo ter muita criticidade, porque vem a história com uma força muito grande, e o que fica aí subjetivamente? De mensagem, né? Então, eu com certeza vou pensar duas vezes antes de fazer uma viagem dessa, né? Então, olha só como isso ainda é muito atuante, né? E se a gente for pensar as novelas, ontem eu também fiz um comentário, vendo duas novelas, né, centradas na questão do amor romântico ali entre os personagens, das 7 e das 9. Nossa, gente, o que essas novelas estão trazendo para a gente? A não ser isso, fortalecendo o laço amoroso, que a gente vai se dar bem. Então, aquela dificuldade, a história, a novela toda, se você está acompanhando, no final, é um final feliz. Sabe? E o que foi discutido, o que acrescentou para a nossa vida, a não ser deixar a gente na esfera privada ainda? O quê? Né? Resumindo, nós estamos assim numa situação complexa.
nossa situação não é boa. Então, a gente precisa mesmo ocupar esses lugares e ter uma outra visão. Porque não adianta também ocupar e reproduzir, né? Que é a tendência, né? Porque a tendência é a gente reproduzir. Então, é tentar romper criticamente. Então, quando a gente lê um livro, 2 livros poderosos desse, é para a gente, e acho que é rever, porque eu acho que não vai introjetar, porque os estímulos são muitos e vêm de vários lugares, né? Então, romper não é fácil, mas é necessário, né? A gente já teve uma evolução, mas eu penso que ainda é muito presente essas forças, estão presentes, né? Enfim, gente, vamos ver as horas. Alguém mais gostaria de falar o que sentiu desses capítulos, como é que foi, como é que está sendo ler essas obras, ou entrar em contato com elas? Um momento aberto. As meninas que leram e apresentaram, Ingrid, Ana e Liliane. Eu queria falar um pouco sobre como eu me senti. Porque teve até uma imagem que eu usei nos slides que, nossa, me pesou bastante, assim. É uma imagem que tem um homem segurando um aparato que era... Eu esqueci o nome do aparato. Mas Vou abrir aqui pra gente ver. Mostrei então. Esse aqui. Essa imagem aqui. Vocês estão vendo? E eu fiquei muito angustiada com isso, porque na descrição da imagem fala que era uma rédea, e que era uma engenhoca de ferro que era empregada para punir as mulheres de língua afiada, e que esse era um aparato similar ao que era usado pelos europeus traficantes de escravos. Então isso, de alguma forma, me pesou muito, assim, porque acho que o que a Frederic está tentando trazer, principalmente nesse último capítulo que a gente trouxe, é sobre essa grande proximidade entre o tratamento das mulheres e o tratamento escravo. E que quando a gente fala isso, assim, na nossa vida cotidiana, acho que isso gera, assim, nossa, mas nada a ver. Mas tem tudo a ver e ver isso, assim, descrito por pormenores, assim, me deixou bem pesada, assim, bem angustiada. A que me chocou foi essa aqui, ó. Deles colocando uma mulher dentro da jaula, falando que recorrentemente isso acontecia, né? Então, vou ler até aqui a legenda. Uma prostituta submetida a um tipo de tortura conhecido como acabuçade, nem sei se fala assim. Ela será imersa no rio várias vezes, então encarcerada pelo resto da vida. Então, aqui, mas ela fala no texto que elas comumente morriam. Então, assim, como assim, né? Então, os castigos muito violentos, muito fortes, né? Coincidindo com esse período da caça às bruxas, né? Então, além das imagens, e lembrando que o livro, gente, tem as imagens retiradas cedidas, né, por museus, enfim, e que elas, às vezes, estão até expostas, né? Enfim. Então, é para figurar, né, que tudo que a gente está estudando está sendo dito. Acho que podemos encerrar por hoje. Foi muito bom, parabéns pelas apresentações, obrigada pelo trabalho de leitura e apresentação e confecção dos slides. Então, até a próxima.